Através de desertos escaldantes, fronteiras geladas e rios perigosos, os maiores viajantes da natureza estão em movimento. Essas não são apenas migrações, são épicas jornadas de sobrevivência escritas profundamente no DNA das criaturas selvagens. Junte-se a nós enquanto seguimos jornadas impressionantes e testemunhamos espetáculos de tirar o fôlego, de manadas de gnus trovejantes aos céus iluminados por flamingos. Esta é a grande odisseia da natureza. Que comece a aventura. A migração dos gnus, o maior espetáculo da Terra na África. Nas vastas e douradas planícies da África Oriental, um espetáculo trovejante acontece todos os anos. Um evento frequentemente aclamado como o maior show de vida selvagem da Terra. Este drama natural se estende por duas das paisagens mais icônicas do continente, o Serengeti da Tanzânia e o Maasai Mara do Quênia. Mais de 1,5 milhão de gnus, juntamente com mais de 200 mil zebras e dezenas de milhares de gazelas, movem-se como uma força massiva e estrondosa através de savanas abertas, planícies pontilhadas de acácias e travessias fluviais traiçoeiras. Sua jornada não é aleatória, é ancestral, profundamente enraizada no instinto e no timing ecológico. Guiada pelas chuvas sazonais e pelo cheiro irresistível da grama fresca levada pelo vento, esta migração épica cobre mais de 1.000 milhas, aproximadamente 1.600 quilômetros, em um ciclo que persiste há milênios. Mas esta não é uma viagem tranquila ou pacífica, é uma peregrinação brutal e implacável, uma tempestade viva de cascos, onde o perigo espreita em todas as direções. A fome paira quando as chuvas atrasam. O cansaço persegue os jovens e os velhos. E os predadores? Os predadores estão por toda parte. Entre os maiores desafios enfrentados está o rio Mara, um obstáculo poderoso e imprevisível. À medida que as manadas se aglomeram às suas margens, uma tensão assustadora preenche o ar. Crocodilos, alguns com mais de 6 metros de comprimento e pesando mais de 1 tonelada, espreitam sob a superfície, imóveis, esperando. Então, com um surto de instinto e pânico, milhares de gnus se lançam na torrente. O caos se instala. Alguns se afogam. Outros são arrastados para o fundo pelas mandíbulas esmagadoras dos crocodilos. Os sobreviventes sobem pelas margens, apenas para encontrar outro desafio: leões. Esses predadores de topo prosperam durante a migração. Na grama alta, leoas se agacham e esperam. Elas usam a confusão das massas para atacar os fracos, os feridos ou os filhotes recém-nascidos. É um balé implacável e primitivo, que se repete há dezenas de milhares de anos. Ainda assim, apesar do drama e da morte, a grande migração não é apenas um espetáculo de sobrevivência, é um motor ecológico vital. O movimento constante dos gnus pelas planícies evita o sobrepastoreio, permitindo que a grama cresça novamente e os ecossistemas se renovem. Suas fezes atuam como fertilizante natural, enriquecendo o solo e estimulando a vida vegetal, que por sua vez sustenta uma vasta teia de biodiversidade, de insetos e pequenos mamíferos a aves de rapina e grandes carnívoros. Essa entrada sazonal de herbívoros também desencadeia um boom populacional entre necrófagos e predadores oportunistas. Hienas, chacais, abutres e cegonhas marasmo seguem as manadas, garantindo que nada seja desperdiçado. Até a própria paisagem é moldada por sua presença. O pastoreio ajuda a reduzir o risco de incêndios descontrolados, ao limpar a vegetação seca que, de outra forma, alimentaria grandes queimadas. E quando as manadas finalmente alcançam os pastos verdes do norte, após meses de perigos, a natureza oferece um momento de paz. As fêmeas de gnu dão à luz em notável sincronia,
um fenômeno conhecido como temporada de nascimento. Em apenas algumas semanas, quase 500 mil de filhotes nascem. Muitos conseguem ficar de pé e correr minutos após o nascimento. Esse número esmagador garante que, mesmo com predadores por perto, muitos jovens irão sobreviver. Essa odisseia extraordinária é muito mais do que uma migração. É o coração pulsante da natureza selvagem da África Oriental. É o ciclo da vida, um ritmo eterno que sustenta não apenas os gnus, mas todo o ecossistema ao seu redor. Uma dança majestosa entre a vida e a morte, o caos e a ordem, o predador e a presa, que se desenrola ano após ano sob os vastos céus africanos. Búfalos. O poder da unidade na natureza selvagem africana. Nas mesmas savanas amplas onde os gnus ressoam como rios vivos, outra figura imponente grava seu legado na terra, não com migração, mas com resiliência, unidade e força incomparável. Este é o búfalo africano, conhecido cientificamente como Syncerus caffer, uma criatura de imenso poder, inteligência estratégica e lealdade inquebrantável. Ao contrário dos gnus migratórios, os búfalos africanos são mais territoriais por natureza. Embora eles deambulem em busca de novos pastos e água, seus movimentos são mais localizados, focados e deliberados. Ainda assim, seu impacto no ecossistema não é menos significativo. Pesando até 900 quilos, quase 2.000 libras, um único búfalo adulto é uma força impressionante, mas é em seu número que sua verdadeira força se revela. Manadas de búfalos podem chegar às centenas e, ocasionalmente, aos milhares. Esses não são ajuntamentos caóticos, mas unidades altamente organizadas, operando quase como fortalezas móveis. Sua formação e comportamento são tão coesos que até os principais predadores da África, os leões, se aproximam com extrema cautela. Uma manada coordenada de búfalos pode enfrentar uma alcateia inteira de leões, e muitos leões experientes carregam as cicatrizes desses encontros. Quando um membro da manada é ameaçado, especialmente um filhote, a resposta é imediata e inabalável. A manada se fecha, cercando o vulnerável. Indivíduos nas bordas avançam, não recuam, enfrentando leões, hienas ou qualquer atacante com força letal. Casos foram registrados onde búfalos mataram predadores a chifradas ou dispersaram uma alcateia durante uma caçada. Isso não é apenas instinto, é defesa coletiva, uma demonstração profunda de solidariedade. E a sociedade dos búfalos vai além da força e da proteção. Dentro da manada, existe uma rica estrutura social governada por dominância e cooperação. Touros maduros podem liderar o avanço, usando seu tamanho e experiência para guiar o grupo, mas são as fêmeas mais velhas, matriarcas sábias, que frequentemente decidem quando e para onde se mover, especialmente em tempos de seca ou perigo. Sua memória de fontes de água e pastagens seguras torna-se a tábua de salvação da manada. O movimento dos búfalos, embora menos dramático do que a migração dos gnus, ainda desempenha funções ecológicas cruciais. À medida que vagam e pastam, pisoteiam a grama seca, abrindo caminhos e evitando o acúmulo de vegetação inflamável. Isso reduz o risco de incêndios descontrolados. Seus cascos massivos também rompem a crosta do solo, permitindo que água e sementes penetrem mais facilmente na terra, o que estimula o crescimento de novas plantas. Além disso, ao frequentarem poços de água, seus grandes números revolvem o solo lamacento, cavando a terra e revelando fontes subterrâneas ocultas. Essas depressões, conhecidas como banhados, podem mais tarde se tornar fontes de água vitais para uma ampla variedade de animais: antílopes, javalis, aves e até elefantes. Dessa forma, o búfalo torna-se não apenas um guardião de sua própria manada, mas um zelador silencioso do ecossistema mais amplo. Durante a estação seca, quando água e alimentos são escassos,
As manadas de búfalos devem confiar intensamente umas nas outras. Indivíduos mais velhos podem apoiar os jovens, enquanto membros saudáveis ajudam a buscar caminhos mais seguros. Sua sobrevivência não se baseia em velocidade ou furtividade, mas em ação coletiva, na força dos números e na unidade pela confiança. No teatro implacável da natureza selvagem africana, o búfalo africano é um símbolo do que significa resistir. Ele nos mostra que força bruta sozinha nunca é suficiente. A verdadeira resiliência vem da cooperação, de estar lado a lado, de defender os fracos e honrar os anciãos. É uma mensagem que ecoa muito além da savana. Na natureza, como na vida, a verdadeira força não está no indivíduo, mas na manada. Caribos, os viajantes da neve do Ártico. Bem ao norte, em uma das regiões mais remotas e implacáveis da Terra, uma odisseia silenciosa, porém épica, se desenrola todos os anos. Aqui, onde o inverno domina a maior parte do calendário e a luz do dia pode desaparecer por meses, o caribu, conhecido na Europa e na Ásia como rena, empreende uma das migrações mais longas e exaustivas de qualquer mamífero terrestre. Percorrendo distâncias de até 3.500 quilômetros, aproximadamente 2.200 milhas, sua jornada anual é um ciclo profundamente esculpido no ritmo do Ártico. Leva-os das tundras geladas e varridas pelo vento do extremo norte, onde dão à luz, até os pastos mais abrigados do sul, onde há mais alimento no inverno. Mas o caminho é perigoso. Os caribus devem atravessar vastas paisagens de solo congelado, gelo irregular, montanhas nevadas e rios frios e velozes. Eles caminham através de tempestades de neve e ventos cortantes, com temperaturas que podem cair abaixo de 40 degrees, 40 degrees. O terreno por si só já é uma prova de resistência, mas há também predadores, lobos que os seguem incansavelmente pela neve, ursos pardos saindo da hibernação famintos por filhotes, e até águias douradas, que atacam os menores e mais fracos do grupo pelo alto. Apesar de tudo isso, os caribus não apenas sobrevivem, e prosperam. Seus corpos são verdadeiras maravilhas da engenharia ártica. Seus cascos são largos e abertos, funcionando como raquetes naturais para que não afundem na neve fofa. No verão, esses cascos endurecem para melhor tração em terrenos rochosos. Sua pelagem é densa e oca, retendo calor e permanecendo leve o suficiente para auxiliar na natação. Sim, os caribos são nadadores poderosos, capazes de atravessar rios e lagos gelados com centenas de metros de largura sem hesitação. Sua migração é mais do que instinto. É uma obra-prima sazonal de tempo e coordenação, frequentemente liderada por fêmeas, especialmente durante a temporada de nascimento na primavera. Essas matriarcas guiam os rebanhos até antigos campos de parto, onde o alimento é abundante e os predadores mais escassos. Lá, na quietude da primavera ártica, milhares de filhotes nascem em poucas semanas, cronometração exata com a explosão de vida vegetal do Ártico. Essa migração não é apenas uma jornada de sobrevivência para os caribus. Ela é o sangue vital do ecossistema ártico. Enquanto se deslocam, eles pastam, pisoteiam e fertilizam a terra, dispersando nutrientes e sementes por vastas distâncias. Suas fezes nutrem o solo, sustentando musgos, líquens e arbustos, plantas que, por sua vez, alimentam outras espécies. Trilhas esculpidas por gerações de rebanhos migratórios moldam o movimento de outros animais, de raposas do Ártico a aves migratórias. Os povos indígenas do norte, como os Inuit, Sami e Gwich'in, seguem há muito tempo os ciclos dos caribus, construindo ricas tradições culturais e espirituais ao redor deles. Para essas comunidades, os caribus são mais que animais, são mestres, guias e provedores da vida, oferecendo alimento,
vestuário e histórias transmitidas de geração em geração. Mas hoje, o antigo caminho dos caribus enfrenta novas ameaças. As mudanças climáticas, com invernos mais quentes e o derretimento do permafrost, desregulam o tempo de crescimento das plantas e alteram as rotas migratórias. O desenvolvimento industrial, como estradas e oleodutos, fragmenta as paisagens outrora abertas, criando barreiras que dificultam a jornada dos rebanhos. Em algumas regiões, as populações de caribus estão em declínio, enviando sinais de alerta por todo o Ártico e além. Ainda assim, os caribus continuam a se mover. Silenciosamente, incansavelmente, eles traçam os contornos de um mundo congelado, levando vida a lugares onde nada parece possível. Em sua luta, a beleza. Em sua resistência, uma poderosa lição, que mesmo nos lugares mais inóspitos, a vida pode se adaptar, persistir e florescer, desde que se mova em harmonia com a terra. Os caribus não são apenas sobreviventes do Ártico, eles são seus guardiões, seus viajantes, sua alma silenciosa. Flamingos, os pincéis vivos da natureza. À medida que os primeiros raios dourados de sol se espalham sobre as superfícies cintilantes dos lagos salinos da África Oriental, dos Andes da América do Sul e das zonas úmidas remotas do sul da Europa, eles revelam um dos espetáculos mais extraordinários e encantadores da natureza. Flamingos, aves graciosas que parecem borrar a linha entre o mundo natural e uma pintura surrealista. Em bandos que às vezes chegam a centenas de milhares, essas criaturas elegantes transformam paisagens desoladas em vastas telas cor-de-rosa, movendo-se como uma cor líquida sobre as águas espelhadas. Seus movimentos sincronizados, pescoços longos e curvados, e penas vibrantes lhes renderam o apelido: pincéis vivos da natureza. Mas os flamingos são mais do que simplesmente deslumbrantes aos olhos. Eles são engenheiros de ecossistemas, dançarinos das zonas úmidas e sobreviventes de alguns dos habitats mais extremos da Terra. Uma dieta que pinta as penas. A famosa tonalidade rosa dos flamingos não é inata. Os filhotes nascem com uma penugem cinza ou branca, parecendo mais aves comuns do que ícones exóticos. Sua transformação é gradual e depende da dieta. Os flamingos consomem algas azul esverdeadas, diatomáceas e camarões de salmoura, organismos ricos em carotenoides, que são pigmentos naturais. Esses pigmentos são metabolizados pelo fígado e depositados na pele e nas penas, resultando nos tons vibrantes de rosa a coral que definem a espécie. Curiosamente, a cor de um flamingo pode revelar muito sobre sua saúde e status. Flamingos mais brilhantes tendem a estar melhor nutridos e são mais atraentes para potenciais parceiros, enquanto indivíduos pálidos podem ser mais jovens, estarem doentes ou desnutridos. Dessa forma, sua coloração torna-se um outdoor biológico, sinalizando vitalidade, força e aptidão reprodutiva. Uma dança de cortejo. A magia dos flamingos não se limita à sua aparência. Na época de reprodução, eles executam um dos rituais de cortejo mais espetaculares do reino animal. Milhares de aves se reúnem em bandos imensos e começam uma dança sincronizada, esticando os pescoços, batendo as asas, torcendo as cabeças e marchando em uníssono. É uma forma de comunicação visual, uma maneira de construir laços de casal e estabelecer confiança antes do acasalamento. Essas exibições não são aleatórias. Pesquisadores descobriram que as danças dos flamingos seguem padrões e ritmos específicos, e as aves frequentemente espelham os movimentos umas das outras com incrível precisão. É uma performance social, não muito diferente de um balé coreografado, onde a unidade e a graça refletem funções biológicas mais profundas. Ninhos de lama e berçários comunitários. Uma vez formados os pares,
Os flamingos começam a construir ninhos, pequenos montes de lama em forma de vulcão que se elevam vários centímetros acima da superfície da água. Esses ninhos em forma de cone cumprem uma função importante. Elevam os ovos acima dos níveis variáveis da água, mantendo-os protegidos de inundações, calor e predadores terrestres. Após cerca de 28 a 32 dias de incubação, os filhotes nascem com penas cinza fofas e um chamado característico de pio. Como as colônias são tão densas, os flamingos desenvolveram assinaturas vocais individuais, que permitem aos pais reconhecerem seus próprios filhotes na multidão. Logo após a eclosão, os filhotes são agrupados em creches, enormes berçários supervisionados por aves adultas. Esses agrupamentos podem incluir centenas ou até milhares de jovens flamingos, permitindo que os pais busquem alimento, enquanto outros membros do bando ajudam a garantir segurança e calor. É uma forma de paternidade cooperativa, raramente vista em aves, que ressalta ainda mais a natureza profundamente social dos flamingos. Vivendo no limite. Os flamingos habitam lugares onde poucos outros animais ousam viver. Seus lares escolhidos incluem planícies salinas, lagos alcalinos e zonas úmidas sulfurosas, ambientes extremamente salgados, quentes ou cáusticos. Em algumas regiões, a água em que se alimentam pode atingir temperaturas próximas à ebulição ou ter um nível de pH comparável ao da amônia. Como eles sobrevivem? Possuem glândulas de sal especializadas localizadas em seus bicos, que lhes permitem excretar o excesso de sal após beberem ou se alimentarem em águas salinas. Essas glândulas são tão eficazes que os flamingos podem consumir água que seria tóxica para quase qualquer outro vertebrado. Sua pele espessa e coriácea e as pernas escamosas também os protegem da lama e da água corrosiva. Essas adaptações permitem aos flamingos evitar a concorrência. Ao prosperarem em condições extremas, eles dominam ecossistemas com poucos predadores e menos espécies rivais. E embora possam parecer delicados, os flamingos são sobreviventes resistentes, capazes de voar centenas de quilômetros em busca de novos locais de alimentação ou reprodução quando necessário. Arquitetos do ecossistema. O impacto dos flamingos em seu ambiente vai além de sua beleza. Enquanto se alimentam, os flamingos remexem o leito do lago com seus pés palmados e bicos, redistribuindo nutrientes e estimulando o crescimento de algas. Suas fezes enriquecem a água, apoiando comunidades microbianas que formam a base da cadeia alimentar das zonas úmidas. Dessa forma, os flamingos ajudam a regular os ecossistemas aquáticos. Eles são espécies-chave, influenciando tudo, desde populações de insetos até padrões de reprodução de peixes. Sem eles, muitos dos lagos que habitam se tornariam estagnados e biologicamente empobrecidos. Flamingos na cultura e no mito. Os flamingos há muito capturam a imaginação humana. No Antigo Egito, eram associados ao deus do sol Ra, provavelmente devido à sua coloração brilhante e forma graciosa. Em algumas culturas andinas, os flamingos são vistos como símbolos de amor, beleza e vida sagrada. Mesmo na cultura pop moderna, os flamingos continuam icônicos. De enfeites de jardim a logotipos de luxo, representam elegância, singularidade e o fascínio do exótico. No entanto, por trás do glamour, há uma verdade. Os flamingos estão sob ameaça. As mudanças climáticas, a destruição de habitats e a poluição colocaram muitas populações de flamingos em risco. O ressecamento dos lagos salinos, devido à agricultura industrial e ao aumento das temperaturas globais, pode devastar seus locais de reprodução. Ainda assim, o flamingo continua sua dança. Em bandos rosados e cintilantes, sob sóis escaldantes e céus estrelados, eles nos lembram que a beleza não é apenas um luxo. It é uma necessidade de sobrevivência. Um sinal de que, mesmo nos cantos mais inóspitos do planeta, a vida pode florescer em cores brilhantes. Morsas.
Gigantes do Norte, guardiãs do gelo. Ao sairmos de lagos tropicais rumo ao reino gelado do Ártico, entramos em um mundo de resistência, gelo ancestral e vida colossal. Erguidas acima das ondas, deitadas sobre icebergs flutuantes ou praias lotadas, as morsas simbolizam força, cooperação e adaptação. Com seus corpos massivos, presas icônicas e natureza profundamente social, as morsas estão entre as criaturas mais fascinantes do mundo polar. Mas a vida no Ártico está longe de ser um conto de fadas. É uma batalha constante contra temperaturas congelantes, gelo em constante mudança e habitats em desaparecimento. Gigantes do gelo. Um macho adulto de morsa pode pesar mais de 1.360 quilos, 3.000 libras, e atingir até 3,6 metros, 12 pés, de comprimento. Sua pele grossa e enrugada, com até 10 centímetros de espessura em alguns pontos, fica sobre uma densa camada de gordura, que os isola da água gelada e armazena energia durante mergulhos longos e escassez de alimento. Sua característica mais marcante, no entanto, são suas presas, caninos alongados que podem ultrapassar 1 metro, 3 pés, de comprimento. Tanto machos quanto fêmeas as possuem, embora os machos as usem de forma mais agressiva para estabelecer domínio e disputar parceiros. As presas são usadas para se içar para fora da água sobre o gelo, daí o nome Odobenus, que significa aquele que anda com os dentes, e para se defender contra predadores como ursos polares e orcas. Titãs sociais. Apesar do tamanho intimidador, as morsas não são gigantes solitárias. Elas vivem em grupos sociais chamados haul-outs, que podem reunir milhares de indivíduos. Essas colônias densas oferecem diversos benefícios: calor, segurança e comunicação constante. Dentro do grupo, as morsas mantêm uma rica hierarquia social, geralmente baseada em idade, comprimento das presas e exibições vocais. Machos emitem urros e batem suas presas para afirmar domínio, especialmente durante a época de reprodução, quando a competição por fêmeas se intensifica. Mas a morsa não é apenas uma lutadora, é também uma cuidadora. Mães formam laços profundos com seus filhotes, amamentando-os por até 2 anos. Os filhotes aprendem a mergulhar, procurar alimento e navegar pelo gelo, e se o perigo se aproxima, outras morsas se unem para proteger os jovens, formando uma barreira viva com seus corpos imensos e presas afiadas. Mestres do fundo do mar. Apesar da aparência desajeitada, as morsas são graciosas e eficientes debaixo d'água. Podem mergulhar até 90 metros, 300 pés, e permanecer submersas por mais de 30 minutos. Com seus vibriças, bigodes, altamente sensíveis, vasculham o fundo do oceano em busca de mariscos, moluscos e outros invertebrados enterrados na areia. Depois, usam uma poderosa força de sucção para extrair a carne das conchas, tão forte que pode retirar o conteúdo sem quebrar a concha. Enquanto se alimentam, perturbam o leito marinho, trazendo nutrientes à coluna d'água e criando oportunidades para outras espécies marinhas. Como elefantes que moldam a savana, as morsas são engenheiras de ecossistemas do oceano profundo. Um reino em desaparecimento. Mas o reino gelado da morsa está em perigo. Com a aceleração das mudanças climáticas, o gelo marinho do Ártico está derretendo mais rápido do que nunca. Para as morsas, isso significa perda de habitat essencial para descanso, reprodução e parto. Nos últimos anos, milhares de morsas foram forçadas a se agrupar em praias superlotadas, onde ruídos ou perturbações podem causar estampedes fatais, especialmente para os filhotes. Perfuração de petróleo, tráfego marítimo e poluição agravam ainda mais o estresse desses gigantes sensíveis. E embora existam proteções internacionais, a aplicação é inconsistente e a sobrevivência a longo prazo continua incerta. Mesmo assim,
A morsa resiste. Seu urro profundo ainda ecoa sobre o gelo. Suas presas ainda brilham sob o sol baixo do Ártico. E sua história, antiga, majestosa e frágil, ainda se desenrola em uma das últimas fronteiras selvagens da Terra. Mais do que sobreviventes em flamingos e morsas, vemos dois retratos muito diferentes da sobrevivência. Um, dançarino de águas cor de fogo, o outro, titã de oceanos congelados. No entanto, ambos revelam a mesma verdade, que comunidade, cooperação e adaptabilidade são as chaves para prosperar em um mundo em constante mudança, que a resiliência assume muitas formas, algumas rosadas e emplumadas, outras enrugadas e compresas, e que a beleza, por mais frágil que pareça, vale a pena proteger. Pinguins-reis, a nobreza dos mares do sul. Agora, vamos seguir viagem rumo ao sul, muito além do alcance das árvores, cidades e pegadas humanas. Para as ilhas subantárticas, onde os ventos uivam sobre costas cobertas de gelo como lamentos e as ondas golpeiam os litorais com força implacável. Este não é apenas um lugar remoto, é uma arena de extremos, um domínio moldado por gelo, vento, mar e resistência. E erguendo-se com orgulho dentro dessa vastidão selvagem está uma criatura que exala dignidade e tenacidade em igual medida, o pinguim-rei. Com sua plumagem elegante, semelhante a um smoking, marcas dourado-alaranjadas e postura ereta, os pinguins-reis, Aptenodites patagônicos, são uma maravilha de adaptação e design. Eles podem não ser os maiores entre todos os pinguins. Esse título pertence ao seu primo próximo, o pinguim imperador, mas são, sem dúvida, os mais reais, tanto no nome quanto na presença. Uma colônia como nenhuma, outra diferente de muitas aves marinhas que buscam isolamento ou pequenos grupos, os pinguins-reis prosperam em números. Suas colônias podem reunir mais de 100.000 indivíduos, agrupados de forma apertada em praias pedregosas e planaltos cobertos de musgo. De longe, essas colônias parecem uma metrópole movimentada, uma cidade sem prédios, feita inteiramente de penas e cantos. Escolher o local da colônia é um equilíbrio cuidadoso entre geografia e instinto. A área deve estar próxima de correntes oceânicas ricas em nutrientes, onde há abundância de peixes, lulas e krill, mas também longe o suficiente da costa para evitar tempestades, enchentes e predadores como escuas e petréis gigantes. O solo deve ser estável e elevado, geralmente em planícies varridas pelo vento perto do litoral, onde a neve pode derreter rapidamente com o breve calor do verão. Apesar do caos aparente, centenas de milhares de aves se movendo, grasnando e vocalizando, existe ordem sob a superfície. Cada casal de pinguins conhece seu lugar, e hierarquias sociais ajudam a mediar disputas. Pinguins usam vocalizações, postura corporal e até cheiro para identificar parceiros e filhotes no meio da multidão. Seus bramidos únicos, muitas vezes comparados a trombetas ou buzinas, funcionam como assinaturas sonoras em uma cidade barulhenta. O ritual do acasalamento e da sobrevivência. O ciclo de vida do pinguim-rei é diferente do da maioria das outras aves. Seu ciclo reprodutivo dura mais de 14 meses, o que significa que eles criam apenas um filhote a cada 2 anos. Essa abordagem lenta e deliberada é necessária devido ao enorme gasto de energia e tempo que cada filhote exige. O cortejo começa com exibições elegantes de conexão. 2 pinguins se encaram, esticam os pescoços e vocalizam em uníssono rítmico. Eles tocam suavemente os bicos, imitam os movimentos um do outro e balançam lado a lado em um ritual que fortalece a parceria da temporada. Embora os pinguins-reis não formem pares para a vida toda, muitos reencontram seus parceiros anteriores se ambos sobreviverem e retornarem. Uma vez unidos, a fêmea põe um único ovo grande.
Mas ao contrário da maioria das aves, os pinguins-reis não constroem ninhos. Em vez disso, equilibram cuidadosamente o ovo sobre os pés, protegendo-o sob uma dobra quente de pele abdominal chamada bolsa incubadora. Essa posição mantém o ovo elevado e protegido do solo congelado. Ambos os pais compartilham a incubação, revezando-se para guardar e aquecer o ovo enquanto o outro vai ao mar buscar alimento. Essas viagens não são simples. Os pinguins podem nadar centenas de quilômetros, mergulhando em águas geladas para caçar peixes-lanterna e outras presas. Podem mergulhar mais de 300 metros, quase 1000 pés, prendendo a respiração por vários minutos enquanto navegam por paisagens submersas moldadas por gelo e correntes. Enquanto um busca comida, o outro pode ficar de 2 a 3 semanas sem se alimentar, imóvel sob clima brutal para manter o precioso ovo vivo. É uma façanha de paciência, disciplina e compromisso inabalável. Filhotes e creches. Um esforço comunitário. Quando o filhote finalmente nasce, ele é vulnerável, fofo e dependente. Os pais continuam seu revezamento, alimentando-o com peixe regurgitado e pré-digerido. À medida que cresce, o filhote torna-se mais móvel e junta-se a outros em uma creche, um grupo comunitário de jovens pinguins vigiado por alguns adultos babás. Essas reuniões oferecem segurança em números, proteção contra o clima e uma chance para os pais continuarem suas longas viagens de busca por alimento. À primeira vista, pode parecer caótico, centenas de filhotes marrons cobertos de penugem se movendo e piando em todas as direções, mas cada pai ainda consegue identificar seu próprio filhote pelo som, respondendo ao seu chamado específico mesmo no meio da multidão. O vínculo entre pais e filhote é forte, duradouro e essencial. Por meses, o filhote dependerá totalmente dos pais. Eventualmente, quando estiver grande e forte o suficiente, começa a trocar as penas infantis por uma plumagem adulta à prova d'água. Só então poderá dar seus primeiros passos hesitantes rumo ao mar e seu primeiro mergulho em direção à independência. Feitos para os extremos, os pinguins-reis são perfeitamente projetados para o seu mundo frio e exigente. Sob suas penas externas à prova d'água, existe uma camada densa de penas internas e gordura subcutânea, criando um escudo isolante contra o vento e a água. Seus corpos são aerodinâmicos para nadar, com nadadeiras poderosas e uma forma de torpedo que lhes permite atingir velocidades de até 12 km por hora em busca de presas. Em terra, seus movimentos podem parecer desajeitados, mas eles são notavelmente eficientes ao navegar por terrenos rochosos e gelados. Eles se agrupam durante as tempestades, protegendo-se mutuamente do vento e da neve, e sua inteligência social lhes permite cooperar, comunicar-se e resolver conflitos dentro das colônias densamente povoadas que chamam de lar. A importância dos pinguins-reis para o ecossistema. Os pinguins-reis desempenham um papel vital na cadeia alimentar marinha subantártica. Como grandes predadores de peixes e lulas, eles ajudam a regular as populações de presas e promovem o ciclo de nutrientes por meio de seus excrementos, que fertilizam os solos duros e pobres em nutrientes das colônias insulares. Esses depósitos de guano nutrem musgos, líquens e outras formas de vegetação resistente, sustentando microecossistemas inteiros em paisagens de outra forma áridas. Além disso, sua presença em terra cria oportunidades para necrófagos e outras aves, como os sheathbills e os skuas, que dependem de restos de comida ou se alimentam de filhotes fracos. Seu papel não é apenas ecológico, mas também simbólico. Para os cientistas, os pinguins-reis são uma espécie sentinela, o que significa que sua saúde e comportamento oferecem insights sobre as mudanças nas condições dos oceanos austrais. À medida que a mudança climática aquece os mares e altera a localização dos cardumes,
Os pinguins precisam viajar distâncias maiores para encontrar alimento, às vezes com resultados trágicos. Em algumas colônias, as taxas de sobrevivência dos filhotes diminuíram à medida que os pais lutam para retornar a tempo com alimento. Uma história de graça, coragem e relevância global. Apesar desses desafios, o pinguim-rei continua sendo um símbolo de graça sob pressão, uma criatura que resiste não por agressividade ou velocidade, mas por persistência, cooperação e adaptabilidade. Sua história não é apenas sobre sobreviver ao frio, é sobre nutrir a vida nos lugares mais improváveis, sobre criar a próxima geração em costas varridas pelo vento e alimentá-la a partir de mares tempestuosos. De muitas maneiras, eles são espelhos de nós mesmos. Eles formam famílias. Eles constroem comunidades. Eles cantam, dançam, sacrificam-se e protegem. E como nós, são vulneráveis à maré crescente de mudanças ambientais que varre o planeta. Ao observarmos essas criaturas majestosas caminharem entre colônias, mergulharem nas ondas e manterem-se firmes contra os elementos, somos lembrados de que a nobreza não vem da dominação, mas da resiliência, do cuidado e do propósito. No silêncio congelado dos mares do sul, o pinguim-rei carrega uma voz que ecoa muito além do gelo, que mesmo em um mundo de extremos, a vida pode florescer com dignidade. O que conecta uma nhu galopando pela Serengeti, um flamingo dançando em um lago salgado africano, um morsas rugindo de uma costa congelada, um pinguim-rei segurando seu ovo no coração de uma tempestade, eles são todos parte de um ritmo muito mais antigo do que qualquer civilização, um ritmo de movimento, de reunião, de sobrevivência, escrito nos ossos de cada criatura, sussurrado pelo vento e pelas ondas, guiado pelas estrelas, pelas estações e pela memória. Essas não são apenas migrações, são jornadas sagradas. Cada animal desempenha seu papel na grande sinfonia da vida, uma sinfonia onde nenhuma voz canta sozinha, e cada movimento ecoa através do tempo e do espaço. Através dessas jornadas épicas, a natureza nos conta uma história de dificuldades, de esperança, do poder da comunidade e da magia que se revela quando nos movemos juntos, não separados. Então, da próxima vez que olhar para o céu e ver aves voando em formação, ou assistir um cardume de peixes se mover pelo oceano como um único batimento cardíaco, lembre-se disto: nós somos todos viajantes nesta terra, e cada jornada importa.